Juízes vai relatar que o Senhor preservou em vida alguns inimigos na terra prometida. Olha para quem está do teu lado e diz: tem inimigo na terra prometida. E agora pasme, quem preservou foi o Senhor. O Senhor disse: não extermina todo mundo, não mata todo mundo de uma vez, deixa pelo menos 2 grupos, de uma banda de Canaã e da outra, deixa alguns grupos de adversários. Por quê? Porque desde os dias em que Israel saiu do deserto, ela não tinha uma espada, ela nunca teve uma lança, esse povo só sabia fabricar tijolo. Mas quando eu chamei Israel, eu chamei eles para ser príncipe de Deus, eu chamei eles para lutarem ao lado de Deus. Eu não posso ter ao meu lado um povo que não sabe guerrear. Josué dá possessão das terras, mas não extermina todos os inimigos. Por que não? Ele diz: porque esses grupos vão se manter na terra para que Israel aprenda a guerrear, para que Israel aprenda a segurar a espada. Você diz: Deus, Tu tem me abençoado de todos os lados, mas por que tem essa área que não se resolve? Por que tem isso aqui que não me deixa? Por que tem essa situação que não me persegue? E o Senhor está dizendo: é para você aprender a guerrear, é para você aprender a guerrear, é para você aprender a pedir perdão quando não fez nada, é para você aprender a parar de ficar sustentada no joelho dos outros e começar a usar o seu, é para você aprender a segurar a espada da palavra. Ao invés de você só sentar para receber, está na hora de você ler para começar a manejar também. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: eu tenho preservado alguns grupos, mas não é para te destruir, é para te acrescentar. Não é para te derrubar, é para te melhorar. Já viu que tem gente dentro da tua casa que entra ano, sai ano, você ora, melhora, mas não muda. E você diz: Deus, o que é isso? E o Senhor está dizendo: é para você aprender. Você vai começar a aprender a guerrear. Tem menina aqui que está orando: Jesus, não deixa ela entrar na minha classe. Tem moças aqui que estão pedindo: Senhor, no ano que vem da faculdade, não deixa ela fazer o mestrado comigo não. Quando você vê, ela está no estágio, no mesmo que você escolheu. E você diz: Deus, o que é isso? Ele está dizendo: é para tu aprender a guerrear. Você diz: Senhor, eu vou mudar de casa, porque eu não aguento mais esse vizinho. Aí você vai para uma casa, chega lá, você tem saudade do vizinho anterior, de tão difícil que é esse. E você diz: Deus, tu não vai dar vitória. Ele diz: eu estou dando, estou te ensinando a crescer, estou te ensinando a prosperar, estou te ensinando a ser convicta. Mas Deus tem misericórdia. Ele diz: Josué, preserva aí alguns grupos de inimigo, mata todo mundo não, deixa alguns. Estou falando disso, estou me lembrando dessa candidatura, né? Tempo de eleições, teve gente que a gente orou para entrar, teve outros que a gente orou para não entrar. Os que a gente orou para entrar, entraram. Os que a gente orou para não entrar, entraram também. Aí eu disse: puxa Deus, me lembrei dessa passagem. Deus falou: é para vocês não parar de orar, para vocês não parar de clamar, para vocês não parar de buscar, para vocês começarem a ver a influência que a igreja tem no cenário nacional, para vocês começarem a perceber o poder que a igreja tem no centro do governo. E quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando dos cristãos reunidos na face da terra. Estou falando do crente brasileiro que sabe o que é joelho no chão, boca no pó, jejum, suor sobre a bandeira. Alguém diz: brasileiro não desiste nunca. É, e cristão não para de orar jamais. A gente está aqui para aprender a guerrear. Agora, Josué também disse, Deus também disse a Josué: fica tranquilo, porque eu não consumirei as bestas feras do campo de uma vez, vou deixar algumas vivas. Para quê, Senhor? Para consumir algum dos inimigos que também deixei. Deus está dizendo: vou preservar inimigo para vocês aprenderem a guerrear. Vou preservar besta fera no campo, animais vorazes, para poder lutar com vocês contra os inimigos. Olha para quem está do teu lado e diz: tem fera no campo, mas ela luta do meu lado.
Talabai tomentre camanchoé, elebra candaramachoria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pastora. Deus te trouxe aqui para te dizer: não tema o inimigo. Eu vou preparar instrumentos ferozes. Eles vão guerrear do teu lado. Eles vão guerrear ao teu favor. Levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Deus vai levantar amigos intrépidos. Deus vai levantar gente que é uma fera no poder de argumentação. Deus vai levantar gente que vai devorar os seus opositores. Quem acredita nisso, levanta a mão. Deus está dizendo: tem inimigo no campo, mas as feras estão do teu lado. Tem inimigo no campo, mas as feras estão do teu lado. Josué segue com esse povo, dá possessão na terra e conserva a terra dessa maneira. Conservou, deu possessão para o povo. Josué vai viver 110 anos de idade. Diga aleluia. Às vésperas do final da sua carreira profética, ministerial, ele vai chamar o povo. Por quê? Dentre um povo, em razão dos inimigos que tinham a terra, de vez eles resistirem os inimigos, muitos se afiliaram aos costumes do adversário. Segunda característica de por que Deus preserva o inimigo: para poder aferir a tua integridade. Às vezes Deus preserva quem não é, para separar quem parece que é. Porque, meu irmão, ser santo dentro de um quarto fechado, preservar a fidelidade sem sair de casa, isso é mole. Quero ver cumprir Romanos 12:2. Está no meio do mundo. Viver a oração que Jesus fez: Pai, eu não os peço que tire-os do mundo, mas que os guarde, os proteja no mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do... Por isso que você tem que guerrear na terra, porque quem não influencia será influenciado, quem não convence será convencido. Josué morre com 110 anos. Depois de Josué, Israel teve paz por 40 anos. Vamos lá. Israel teve paz por 40 anos. 40 anos é o ciclo para que se inicie e termine uma geração anterior. Então isso fala do que precede e do que antecede, do que vem atrás e do que está para frente. Depois da morte de Josué, 40 anos de paz, 40 anos de bonança. Josué é a águia do seu tempo e estabeleceu um tempo de paz para a sua geração. Depois da morte de Josué, no período de 40 anos, não levanta guerra, não levanta ataque, não levanta apostasia, não levanta abandono, nem desprezo à fé, nem infidelidade ao Senhor. 40 anos. 40 anos. Quantos anos Israel ficou no deserto? Quando o Senhor apareceu a Moisés, tinham exatos 40 anos que ele estava fugido do Egito. 40 anos quando fugiu. 40 anos quando o Senhor se apresentou. 40 anos peregrinando no deserto. A tábua das leis, 40 dias e 40 noites para ficar. Quebrou, volta de novo. Quanto tempo mais? 40. Quando Elias vai em fuga porque não se julga ser melhor do que os seus pais, e vivendo o seu pé de zimbro e em seguida entrando numa caverna, o Senhor aparece a ele e diz: come dessa comida e bebe. Fase do zimbro, fase da tristeza, fase da depressão. Porque esta comida e esta bebida te fortalecerão, te deixarão prontos para uma caminhada de 40 dias. Quando Golias afrontava o povo de Deus, no dia que Davi chegou, o texto diz: e era aquele dia, o 40º dia. Perceba, quando Elias comeu, ele voltou 40 dias. Quando deu 40 dias que Golias afrontava o exército de Deus vivo, foi o dia que Davi chegou. 40 dias. Para a inscrição de todas as leis na tábua, 40. Para a peregrinação, 40. Para a chamada de Deus, 40. Não estou forçando, 40 é um número profético.
Isso aqui é muito verdade, não é apenas profético, como também é científico. A experimentação de Jesus no período de sua peregrinação no deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quantos dias Jesus ficou ali? Eu afirmo, não é misticismo nem numerologia, é o poder que o 40 tem de definir. 10 mais 30, as chibatadas de correção, são quantas? 40. 40 determina o rompimento de um limite. 30 mais 10. 40 mais 1, sacrifício. Presta atenção. 40 anos o povo esteve em paz. Quando uma pessoa é identificada um vírus, você tenta combater esse vírus dentro da ciência, você coloca essa pessoa num estágio chamado quarentena. É o tempo depois de 30 que você tem para saber o suficiente. Se aquilo ali avançou, se aquilo retardou, como é que aquilo ficou. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Agora presta atenção. Depois de Josué, 40 anos, o que é isso? Ele mudou, ele transformou a perspectiva de uma geração que veio antes dele e influenciou uma que se seguiria depois dele. Por isso eu digo, é a águia do seu tempo. Quem é ele? É o prumo que divide as águas. Quem é ele? A corda que separa o antes e o depois. Josué morre, o povo entra em apostasia, se esquece do Senhor seu Deus, volta para Baal, volta para Baal, volta para Ebal. Serve a Deus, Gerizim, bênção. Serve Baal, Ebal, maldição. Opressão, isolamento, destruição, escravidão. Deus levanta Otiniel, irmão de Caleb, aquele do Josué. Levanta Otiniel com muita graça. E o texto diz que ele levanta Otiniel para ser o próximo juiz, o libertador. Perceba, todos os juízes do livro dos juízes, isso incluindo Débora, e eu já caminho para concluir e desfechar em Débora, foram pessoas que Deus levantou em tempo de apostasia. Diga comigo, Otiniel, águia do seu tempo. O Senhor levantou a Otiniel como libertador do seu tempo. Pararam de adorar a Baal, lembraram-se do Senhor, colocaram a terra em ordem. Não é coincidência, preste atenção no que vai acontecer. Depois da morte de Otiniel, a palavra de Deus vai dizer que a terra teve sossego, que Israel teve sossego por 40 anos. Quantos anos? Otiniel, a águia do seu tempo. Vem comigo, Josué, a águia do seu tempo. Otiniel, a águia do seu tempo. As pessoas que Deus usou como corda, como espada, o divisor das águas, aqueles que determinam como era antes e como ficará depois, a linha crucial do seu tempo. Otiniel morreu e o povo entrou mais uma vez em apostasia, escravidão, isolamento, opressão dos seus adversários. Deus vai levantar um próximo cujo nome é Eude. Deus levanta Eude e o texto diz que ele é mais feroz do que os seus irmãos. Enquanto os outros aprisionavam os seus adversários, o texto diz que ele vai encontrar-se com um rei, e o rei que oprimia Israel e que os levava à idolatria, ele puxa a espada do rei e fere. O texto diz que porque ele era muito obeso, a espada precisou lhe atravessar e nem a gordura o pôde lhe proteger, e ele morreu e Eude o matou. E o texto vai dizer, e a terra teve sossego por 80 anos. O dobro de 40 é? Quando os outros inimigos são aprisionados, o sossego dura 40. Quando os principais reis que provocaram a idolatria de Israel são assassinados, nos dias de Eude, duram 80. Não há definição na palavra de Deus para isso, mas eu me lembro dos profetas de Baal. Quando eles eram repreendidos, voltavam. Quando Elias os mata, eles dizem homem de sangue, mas depois se levantaram os de Azera, depois os de Baal, nunca mais. Deus levanta pessoas com medidas drásticas para tempos drásticos. Depois de Eude, Débora. 80 anos de sossego. E o povo começa a ficar oprimido novamente. 20 anos de opressão, 900 carros de ferro, Jabim um opressor. As terras de Israel eram prósperas, o comércio era livre, a economia era próspera, estava tudo bem. Os flautistas cantavam na rua,
se ouviam os instrumentos de cordas nas praças, entoavam canções, vendiam, compravam e viam seus filhos crescerem na sua terra. O estrangeiro era recebido como se fosse um hóspede na casa do seu anfitrião. Estava tudo em paz enquanto eles serviam a Deus, mas começaram a se curvar a Baal e a Baalins. E como eu já disse e repito, Baal não dá nada, mas tira tudo que a gente ganhou de Deus. E aí Débora vai dizer: ficaram desertas as aldeias em Israel. Cessaram. O que cessou? A economia cessou, o louvor cessou, a flauta cessou, a paz cessou, a alegria cessou. E agora os inimigos entram em Israel e saqueiam Israel. Israel agora vai morar dentro de covas, fortificações e cavernas. Israel agora vai viver em lugares onde habitam os mortos. Cova é feita para gente viva ou gente morta? Viva ou morta? O Senhor está dizendo: os vivos estão ocupando o lugar dos mortos. Agora veja como o inimigo trabalha. Ele não precisa de fato acabar com a sua vida para que você se sinta morto. Ele não precisa tirar uma regente da regência. Pelo contrário, ele quer que uma morta reja a regência. Ele não precisa tirar um pastor da tribuna. Ele quer trazer a morte sobre a tribuna, para que esse pastor pareça vivo estando morto, para que essa regente pareça viva estando morta. Ele não precisa tirar um pregador dos altares. Ele só precisa fazer com que o espírito dessa pessoa não viva mais, para que ele seja casa vazia e sepulcro caiado aonde quer que ele passe. Você não foi feita para estar no lugar dos mortos. Você não foi feita para estar onde eles habitam. Tem gente aqui vivendo um nível de mediocridade na fé. Tem gente aqui vivendo metade quando Deus chamou para viver inteiro. Tem gente aqui sendo parte quando Deus te chamou para ser todo. E você diz: o que importa é que eu esteja viva. Viva para não viver? Isso não é vida, isso é existência. E para quem está vivo, existir não é o suficiente. É por isso que a junta de psicólogos determinaram uma espinha dorsal para o entendimento acerca do suicídio. E compreenderam então que a pessoa que comete o suicídio, ou seja, que dá cabo à sua própria vida, na verdade ela não quer a morte, ela quer o cessar do sofrimento. Sofrimento de uma vida que ela não encontra mais propósito. Sofrimento de uma comida que ela não sente mais o sabor. Sofrimento de uma vida que ela não entende mais qual é a razão de ser. Então chegaram à compreensão que qualquer pessoa, ou a maioria delas, que cometa o suicídio, na verdade não deseja a morte, deseja a erradicação do seu sofrimento. Então, como elas não sabem como acabar com o sofrimento, acabam com o sofrimento dando cabo da sua vida. Só que isso não resolve. Pelo contrário, protela o sofrimento, não dela, mas das pessoas que vão ter que sobreviver ao luto de um suicídio. Mas Camila, o que você está dizendo? Alguém está aqui querendo lutar pela sua própria vida, como se guardar a sua pessoa fosse o suficiente. O espaço está ganhando território dentro de famílias. E você diz: o que importa é que eu estou salva. Não, não é assim que funciona. Você não pode abrir a guarda para o seu adversário, porque ele vai chegar até onde você está. E você precisa cercar esse território. Israel vive como morta, mesmo estando viva. E o adversário quer trazer uma pá de cal para colocar sobre a nossa cabeça. Continua pregando do jeito que você está, tá bom? Continua cantando do jeito que você está, tá bom? Você diz: isso é o suficiente para que eu continue a minha vida. Só que Deus não te deu vida para ter uma vida suficiente. Deus te deu vida para ter uma vida abundante. O que importa é eu estar salva. Se fosse só salvação, Ele te matava no dia que te redimiu. Mas Ele disse: eu te dei vida e quero que você tenha em abundância. Deus não te fez só para existir. Sabe quem existe? Sol. Sabe quem existe? Lua. Você vive. Um filósofo vai dizer assim: algumas pessoas vivem, outras só existem. Espírito de Deus está dizendo aqui: avalie o seu ministério agora. Ele vive ou existe? Avalie seu casamento. Ele vive ou existe?
Avalie o seu serviço ao Senhor. Ele tem vivido ou tem apenas existido? Avalie o título que você carrega na frente do seu nome. Ele tem utilidade ou ele só existe? Sabe qual é o problema de Israel? Ela permitiu-se apenas existir quando Deus lhe deu graça para viver. Viver acima da mediocridade, viver a plenitude do que Deus tem para ela, viver acima dos percalços da vida, viver uma fé que Baal nunca vai promover. Aí Débora vai dizer: estava tudo quieto, até que eu, Débora, me levantei. Sim, me levantei. Como profetiza? Não. Como juíza? Não. Me levantei como mãe. É engraçado porque o texto diz que ela é esposa, o texto diz que ela é profetisa, o texto diz que ela é juíza. Mas se tem uma coisa que o texto não afirma, é que Débora tinha filhos. Mas quando ela se levanta para defender Israel, ela não se levanta na qualidade de juíza. Por quê? Porque a juíza legisla entre o povo. Não se levanta na qualidade de profetisa, porque a profetisa desperta o povo. Não se levanta na qualidade de esposa, porque esposa só lhe dá propriedade e domínio sobre a sua casa. Mas ela se levanta como mãe de muitos filhos, se levanta como mãe em Israel. Sabe o que ela está dizendo? Profetiza vocês têm, juíza vocês têm. O que vocês precisam é de alguém que responda por vocês, porque vocês não estão conseguindo se posicionar, vocês não estão conseguindo falar. Irmã Camila, o que você está dizendo? Ambientes familiares serão transformados a partir de hoje, quando ao invés de você querer ser profeta dentro da tua casa, você aprenda a dizer eu te amo para o teu filho. Você aprenda a ocupar um lugar que só você pode. E que lugar é esse? Um lugar que te dá autoridade para responder por quem não pode ou não fala. Vamos supor que estivesse correndo uma criança aqui nessa igreja e eu ficasse agoniada, achando que isso vai me prejudicar na palavra. Rapidamente eu gostaria que tirassem essa criança. O que eu faria? Cadê o pastor da igreja? Cadê o obreiro da igreja? Primeira pergunta: cadê a mãe dessa criança? Quem é que vai responder por ela? Teu irmão, quando você que tem irmão, ele pode dizer assim: eu vou jogar pinche em você. Você diz assim: joga. Ele diz assim: eu vou te arrebentar. Você diz: vem na mão. Agora, quando você faz uma besteira, ele diz assim: eu vou falar com a minha... eu vou falar com a minha mãe. Com a mãe não. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque ela responde por mim. O que ela faz? Ela decide coisas que eu não vou decidir. Ela me obriga a fazer o que ela decidiu sem me perguntar. Débora se levantou por... Eu não estou perguntando se você tem filho, eu estou perguntando, você vai começar a responder por quem? Eu não estou perguntando se você carregou um feto que virou uma criança 9 meses na sua barriga. O que eu estou perguntando é: aonde está deserto, você vai levantar a sua voz para defender quem? Você vai entrar dentro de casa como juíza para olhar para o teu marido e dizer: isso é um bêbado? Ou você vai se levantar como mãe na tua casa e dizer: Senhor, é um bêbado, mas é meu. Ajuda esse homem aí porque ele está na minha casa, eu respondo por ele. Você acha que tem filho e marido que estão guardados e livres aqui por causa de quê? Do compromisso que eles têm com Deus? Não. De Déboras, mãe em Israel, gente que se levanta como a águia no seu tempo para poder dizer: ei, inimigo, não toca nele não, vem resolver comigo, vem falar comigo, porque quem responde por ele sou eu. Por que o diabo não manda um demônio aonde está aquele traficante, aonde está o ponto de prostituição, para poder dizer: eu vou te matar? Não. Deus levanta um profeta para vir aqui na casa de Deus, e aí ele diz: eu estou indo lá para livrar o teu filho. Por que não foi lá falar com ele? Eu estou vindo livrar você. Por que vem aqui falar com a gente que está indo livrar ele? É Deus dizendo: eu estou falando com quem responde por essa casa, eu estou falando com quem se levantou, com quem vai se posicionar. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai me dizer o seu nome de novo. 1, 2, 3, me diga. 1, 2, 3, mais alto. Olha para quem está do teu lado e diz: você é águia do seu tempo. É você que vai ajuntar as águias debaixo das suas asas. É você que vai estabelecer um ninho de proteção para a tua família. Fica de pé e se levanta hoje.
Rebai, choremaracan, aramachai. Eu combinei com Sheila e ela tem um convite ainda muito especial, do qual ela fará ainda antes que se feche esse congresso. Mas por hora eu tenho um outro. Oh, aleluia. Não são todas, porque nós somos muitas. Mas tem algumas. Vou dizer novamente, não são todas. Que o Senhor está chamando a um compromisso do qual antes você nunca se sentiu tão convocada. Tem mulheres aqui que já cobrem a sua casa. Tem mulheres aqui que têm consciência que são a viga, a coluna da sua família. Gente aqui que não toma uma decisão sem falar com Deus, porque sabe que não pode contar com o marido, sabe que não pode contar com o filho, nem com o amigo. Gente aqui que vai mudar, vai comprar, vai vender, vai trocar, dobra o joelho e diz: Deus, somos nós. Fala aqui comigo, como é que eu vou fazer? Tem gente aqui que já chegou à compreensão que se ela parar, tudo para. Se ela desistir, tudo derriba. Mesmo que elas estejam vivendo dias difíceis, como o de Débora, ou por que não dizer, como o de Gideão. Quando o Senhor apareceu para ele, disse: o Senhor é contigo. Só que o homem está malhando o trigo no lagar. E aí ele não aguenta e ele disse: o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? É porque o anjo não falou. Mas se ele dissesse a resposta que Gideão merecia ouvir, ele dizia: é porque você está aí que eu sou contigo. Porque se não fosse eu, tu não tinha trigo, tu não tinha lagar, tu não tinha mais nada. Então tem mulheres aqui que estão numa situação difícil, dizendo: ei, irmã Camila, sou eu mesmo, mas a situação está difícil. O Senhor está dizendo: está difícil porque eu estou contigo. Porque se eu não estivesse com você, eu não tinha nem situação. Então tem mulheres aqui, mulheres na galeria, mulheres aqui na minha retaguarda, que têm consciência, que são a viga de sustentação da sua casa. Agora, não basta você ter consciência de uma coisa. Por exemplo, você diagnosticar uma doença, tem o poder de curar essa doença? Não, você diagnostica primeiro e trata depois. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem gente aqui que tem consciência. Há outras que tiveram consciência e se posicionaram. Não, estou consciente. E aí posicionou. Ora, jejua, busca, bota para quebrar no lombo do cão. Cansa, derriba, levanta, vem arrastada, mas vem, chora, mas vem. Vem na sapatilha, mas vem. Vem na havaiana, mas vem. Amarra a blusa de lado, levanta a cabeça, mas vem. Não posso, me levantei. Agora, há outras que têm consciência, mas não têm tratamento. O que é isso? Já tem consciência, mas não conseguem se posicionar. Mãe Camila, Deus já falou comigo. Eu sinto a responsabilidade. Às vezes eu me sinto até culpada. Só que você está pedindo ajuda. Você está dizendo: ah, Deus, levanta alguém, levanta alguém. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você é a novidade do meu tempo. Deus está dizendo: eu não vou trazer, porque tudo que eu preciso, tudo que eu vou usar, já existe em você. E eu vou te dar vida. Débora se levanta, junta Baraque, vai à peleja, guerreia contra, vence e canta um cântico. E ela diz assim: a mãe de Sísera está na janela, esperando antes do entardecer do sol, ele chegar com seus despojos. Só que hoje ela vai esperar até o amanhecer, porque o amigo dela é meu inimigo e ele não volta para casa hoje. Jael acaba com ele. Deus dá vitória a Israel. E o texto vai terminar no último versículo do capítulo 5, dizendo: e Israel teve sossego por 40 anos. Quem é você? Você é a pessoa que Deus vai usar para trazer sossego à geração que virá depois de você. Quem é você? Você é a pessoa que Deus vai inaugurar na tua casa uma quebra de apostasia, de maldição, que nunca antes alguém levantou lá para quebrar, para viver. Ai, irmã Camila, minha casa é assim há anos. Ninguém casa, era assim.
Deus vai te levantar, vai te dar um casamento, e depois de você não haverá sobrinha retalhada. Todas vão se casar, todos vão se casar. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que, sendo a águia do seu tempo, você determina como será o tempo que vem depois de você. Mas tem que levantar. Você já sabe, mas precisa de um impacto hoje. Precisa de um sacode hoje. Então preste atenção. As que já sabem que são viga de sustentação, mas não apenas têm consciência, como conseguem estar posicionadas, jejuam, não perde culto, não deixa de ler a Bíblia, fica aí aonde você está e levante a mão em direção ao altar, por favor. Irmã Camila, Deus me chamou à responsabilidade hoje. Hoje eu estou entendendo mais do que nunca que não adianta eu saber, eu preciso me posicionar. Eu preciso, irmã Camila, de uma virtude específica, porque eu sei que sou eu e Deus está pronto, mas eu estou retardando o processo. Irmã Camila, eu preciso hoje me levantar como nunca antes na vida. Eu estou numa época de divisor de águas. Se eu não me levantar, eu vou perder meu filho. Se eu não me levantar, vivos morrerão. Se é questão, eu vou lá na frente e receber oração. Não vem não. Isso aqui é para você que é mãe, para você que é pastora, para você que não tem vergonha, mas tem humildade para admitir. Irmã Camila, eu tinha consciência, mas estava me faltando posicionamento. Mas hoje eu quero ir no altar para receber esta unção. Eu conto 1. Deixa o Espírito Santo trazer na sua área, na sua mente, qual é a área da sua vida que você não tem conseguido se erguer. Quando você lembrar dessa área, você vem. 2, não engarrafa o corredor não, por favor. Se é para vir, vem mesmo, cola no altar. 3, solta essa música aí na sonoplastia, porque eu quero orar com a igreja.